aí, colega Vete, você estaria preparado para reconhecer e tratar prontamente um quadro de traumatismo encefálico no seu paciente? Como é um quadro emergencial, é essencial que você esteja preparado para atender isso na clínica, no hospital que você atende. Meu nome é Flávia, eu sou médica veterinária especializada em cães e gatos pela Universidade Federal de Viçosa e vim aqui conversar um pouquinho com você sobre neurologia de cães e gatos. O que é o traumatismo crânioencefálico? Ele é um insulto que a gente tem ao crânio do paciente, que pode ser desde uma concussão, somente uma batida, onde a gente pode ter um chacoalhamento desse parênquima encefálico, até mesmo uma laceração do parênquima encefálico. Essa laceração do parênquima encefálico, de fato, é um quadro mais grave, mas felizmente tende a ser um pouco menos recorrente. E o que pode levar a esse trauma? Atropelamentos, quedas, acidentes automobilísticos, pacientes que tenham mordeduras no rosto. Então, é muito importante que a gente tenha o histórico desse paciente. É um quadro grave, emergencial e potencialmente letal. Vamos trazer alguns pontos chaves nesses pacientes e alguns casos para que vocês reconheçam, esse traumatismo crânioencefálico que muitas vezes pode vir de forma muito sutil. E esse quadro que eu vou passar para vocês aqui, perceber essa alteração que nós vamos citar pode significar a vida ou a morte do seu paciente politraumatizado. Vocês vão conhecer isso aqui com muito mais detalhe no nosso curso que está disponível na plataforma do VET Profissional. Essa alteração se chama anisocoria. A anisocoria, ela é uma alteração no tamanho das pupilas, onde eu vou ter uma pupila maior e outra pupila menor. O que é que isso significa? Que eu tenho alteração dos nervos cranianos ou do local de saída desses nervos cranianos. Então, quando eu vejo em um paciente que passou por um trauma, um quadro de diâmetros pupilares diferentes, talvez eu tenha um quadro de traumatismo crânioencefálico. Tem pacientes que vão chegar para a gente com lesões cervicais, machucados cervicais, machucados jugulares, como no caso dessa mocinha aqui que nós recebemos, que tinha uma dilatação cervical por conta de uma hemorragia, devido a uma lesão que ela teve na jugular, e ela também tinha sinais de traumatismo crânioencefálico. Então, os dois, da mesma importância, devem ser tratados da mesma forma e combinativamente, os dois juntos, perfeito? Essa anisocoria ela pode estar relacionada a esses traumas encefálicos, e se não tratar desse traumatismo crânioencefálico, pode passar completamente despercebido. Como eu disse, pode ser uma alteração muito sutil. Então, todo paciente politraumatizado, ele merece um exame neurológico, nem que seja um básico, uma escala de Glasgow, uma avaliação pupilar, uma resposta à ameaça, para que eu entenda se de fato ele está bem neurologicamente. Porque muitas vezes a gente foca na fratura, a gente foca no que o paciente está sentindo, dor, e esquece da parte neurológica. E muitas vezes esses pacientes vão ser perdidos por conta desse traumatismo crânioencefálico. E como que a gente vai fazer essa avaliação pupilar, As pupilas, elas vão ter diâmetro, E esse diâmetro ele pode variar de algumas formas. Se eu tiver um paciente com traumatismo crânioencefálico, onde eu tenho o diâmetro normal, as pupilas estão bem, estão responsivas, estão mantendo o diâmetro normal, eu tenho um bom prognóstico. Ou seja, posso ter tido um quadro de traumatismo, no entanto, ele não foi tão grave a ponto de causar alteração nas pupilas. Já se eu tenho uma anisocoria, essa anisocoria pode mostrar que eu tenho uma herniação transtentorial. O que seria essa herniação transtentorial? O cérebro ele é uma caixinha fechada. Se ele é uma caixinha fechada,
ele não tem por onde se mover, sair, né? Então, se eu aumento a pressão lá dentro desse cérebro, ele vai se insinuar para a medula, que é o que vem logo a seguir. E essa herniação normalmente é letal ao paciente. Então, é muito importante diagnosticar. Já se eu tiver um quadro de miose bilateral, ou seja, as duas pupilas bem pequenininhas ou até pupilas puntiformes que nós chamamos, que elas são até mesmo menores do que isso, nós podemos ter prognóstico reservado. Então, o paciente já não tem tanta chance de sobrevida como um paciente que tem as pupilas normais. Já o pior dos quadros, quando eu tenho um quadro de midríase, ou seja, as duas pupilas dilatadas, né, midríase bilateral, irresponsiva à luz, porque quando a gente joga a luz, a pupila ó, contrai. Se eu tiver essas pupilas que elas não se contraem, eu já tenho sinal de morte encefálica. Então, esse é o pior dos cenários possível. E tudo que a gente quer é intervir antes que a gente chegue nesse ponto. Trouxe aqui para vocês brevemente alguns casos clínicos que estão mais detalhados nas aulas que a gente tem na plataforma, mas essa paciente foi atropelada. E de pronto a gente já consegue ver algumas alterações, principalmente aqui em eixo de mandíbula, em eixo de maxila, mas eu peço para que vocês reparem na conformação do corpo dessa paciente. Olha como ele está posicionado, ele faz um arco, e esse arco a gente tem a insinuação da cabeça dela para o tronco. Então, ela vira a cabecinha para trás. Isso não é feito de uma forma consciente. Nós chamamos isso de head turn ou de pleurotótono, né? Essa alteração de head turn ou pleurotótono mostra para gente uma lesão prosencefálica. Essa paciente, claramente, ela tem alterações multifocais, mas aqui a gente tem um quadro predominantemente prosencefálico e, claramente, uma perda da consciência nessa pacientinha também. Já esse outro rapazinho aqui, ele caiu de uma altura muito alta, né? Um gatinho, tem sempre aquele mito que o gato sempre cai em pé. Isso não existe, gente. Mantenham suas casas teladas, né? O gato acha sempre que ele voa, inclusive nós temos uma síndrome chamada síndrome do gato paraquedista, que eles pulam de alturas muito altas e acabam se machucando. Esse gatinho, além do quadro de traumatismo crânioencefálico, que nós vemos aqui um quadro de anisocoria, aqui por enquanto bem sutil, aqui também sutil, ele teve também um quadro de fratura palatina. E essa fratura palatina, além de impedir que o paciente se alimente, porque tudo que ele alimentar ele vai aspirar, ainda traz um quadro mais complexo quando a gente fala de felinos. Felinos que não se alimentam propriamente podem desenvolver lipidose. Então tudo vira uma grande bola de neve, né? Esse sangue todo do machucado também acaba obstruindo vias aéreas e dificultando a respiração desse paciente. Fora a enorme dor que esse paciente tem. Correção disso aqui, cirúrgica. E como que eu vou corrigir cirurgicamente um paciente que está tão neurologicamente instável, né? Então, primeiro a gente trata o traumatismo crânioencefálico e depois a gente pensa nas outras consequências. E agora, Flávio? Vi um monte de traumatismo crânioencefálico, ainda estou com muito receio de atender, sei que é um quadro emergencial e eu vou ter que resolver na hora, de pronto, muitas vezes eu vou estar sozinho. Agora você assina a plataforma do VET, para você acompanhar todas as aulas de neurologia em que a gente tem esse assunto e muitos outros mais. Espero que vocês estejam preparados para atender qualquer um dos quadros que chegue para vocês e vejo vocês numa próxima oportunidade.